Obrigado, Senhor. Sabemos que existe uma porção tão preciosa para nós nessa noite. E nós não queremos estar aqui por estar, ou estar aqui por ser uma programação diferente. Mas queremos considerar, Pai, a Tua santa presença nesse lugar. Sim, a Tua palavra nos garante, onde tem 2 ou mais reunidos, Você está presente, Senhor. Você pode reconhecer essa presença com as Tuas palavras. Obrigado, Jesus. E sabemos que nessa presença, Pai, há liberdade. Nessa presença há intervenções. Nessa presença há liberações dos céus, Senhor. Nós Te consagramos essa noite, esse esquenta, que não seja apenas um movimento que aponta para um evento, mas que de fato seja um altar de consagração para aquilo que Você tem trazido como visão para a juventude e verbo da vida, Senhor. Nós dizemos sim, Pai, para a Tua vontade. Que venha o Teu reino e seja feita, Senhor, a Tua vontade em nossa geração, Senhor. Em nome de Jesus. Diga comigo bem forte: porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Diga com mais convicção: todas as coisas. Agora dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. E antes de você sentar, vai ser o alvo da nossa mensagem. Diga para o seu irmão: meu irmão, a graça e a paz seja compartilhada, multiplicada no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Dá um abraço nele aí. E você pode sentar. Glória a Deus. Antes de ministrar, eu queria pedir um vídeo que fala um pouco, mostra um pouco, né, do que nós vivemos há alguns dias no Chile e na Argentina. Essa visão tem chegado a muitos lugares, amém? Então assiste um pouquinho desse vídeo aí, por favor. O que pode acontecer quando 26 pessoas que entenderam que Jesus é a resposta decidem ir em 2 países? A Argentina vai ser salva. Jesus é a resposta. Você tem a resposta. Vamos embora evangelizar. Jesus é a resposta para o Chile. Está acontecendo agora esse avivamento. Estamos aqui anunciando que Jesus É a resposta. 3, 2, 1. Oh, glória! Você pode dizer para o seu irmão: diga, o verbo da vida vai para todas as nações. Aleluia! Você crê nisso? Você faz parte dessa visão, amém, irmãos? A gente esteve lá, né, com um grupo de líderes de jovens, né, tivemos algumas pessoas daqui. Não sei se Isa está aí, tá, Isa? Ali, Isa estava com a gente. Eu estava, né, com Suane, Vitinho e Isaac. Né? Vitinho, inclusive, ele vai botar na bio dele, Vitinho International Ministries agora. Está lá no esquenta do Verbo Estação. Glória a Deus, mas foi muito bom. E eu creio que cada ano, irmãos, a gente vai ter uma novidade sobre essa experiência JPN. Então vai gerando expectativa no teu coração, amém, de pisar em nações e anunciar que Jesus é a resposta. Você crê nisso? Galera, estamos no esquenta e isso está acontecendo não só aqui hoje na igreja sede, mas desde o sábado passado, em várias igrejas, né, do Verbo da Vida, na juventude, nos jovens adolescentes. Sábado que vem vai estar acontecendo também. E a gente entende que é mesmo um tempo de consagração. Diga isso, consagração. Eu sei que todos os anos, você sabe, nós recebemos aqui esse evento, essa visão, né? Eu costumo dizer que é mais do que um evento, é uma visão de Deus, que é o JPN. E eu creio que é uma convocação. E eu estava ministrando, a última vez que eu estive ministrando aqui nos jovens,
Durante a ministração estávamos falando sobre o reino de Deus, mas me veio essa nota muito clara, e eu quero compartilhar porque eu sei que nem todos estavam aqui nessa ocasião, de uma limpeza que Deus está fazendo em nosso meio. E essa limpeza diz respeito ao arrependimento mesmo, à santificação, à pureza, à entrega, à renúncia. Aleluia. E essa limpeza Deus está nos conduzindo. E veio essa nota mesmo de colocar um marco, né, até o JPN, um tempo mesmo de limpeza, um tempo mesmo de santificação, um tempo de arrependimento. E me veio a lembrança aquele texto lá em Josué, onde a Bíblia diz: santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no vosso meio. Aleluia. Então essa nota de consagração, mas eu trago uma coisa específica, né? Uma consagração para uma santidade, uma pureza, uma entrega, sabe, irmão? Chega de viver um evangelho onde a gente vem para a igreja com a máscara, fingindo que está tudo bem, quando na verdade estamos levando uma vida de pecado muitas vezes. Você está comigo? Deus está nos levando como geração, irmãos, a parar de viver um evangelho manco de aparências, onde a santidade é um assunto que a gente deixa de lado. E eu creio, irmãos, que até o JPN, Deus está movendo esse ambiente de santificação em nosso meio. Santificai-vos hoje. Levanta as suas mãos, eu quero começar declarando isso sobre a sua vida. Eu creio no Espírito Santo pegando junto com você, para que você possa entregar a Ele caminhos, áreas da sua vida que havia dificuldade para romper, havia limitação, mas eu creio no agir do Espírito Santo de Deus, trazendo limpeza, removendo impurezas, o fogo purificador de Deus atuando sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque há respostas, há intervenções, há poder disponível, e você vai experimentar disso em nome de Jesus. Amém. Então essa nota veio clara: purificai-vos, santificai-vos, que amanhã, é assim que diz o versículo, mas eu vou trazer o nosso tom aqui, que no JPN, debaixo dessa orientação, haverá, né, intervenções de Deus, haverá respostas de Deus. E eu falo isso coletivamente para nós, como igreja, como geração, mas eu falo também individualmente. Quem recebe essa palavra aí? Aleluia. Sabe, inclusive, Bruna ministrou um pouco disso sábado passado, aqui no JVV. E eu queria ler com você alguns textos. Eu gostaria da sua máxima atenção. Se você tem dificuldade em atenção, desliga teu celular, se coloca nessa posição de dar o teu culto racional ao Senhor, que envolve a tua reverência, a tua atenção. Amém? Você sabe que a presença dEle está nesse lugar, e a presença dEle é digna de reverência. Amém? Então, gostaria de contar com isso. Eu quero ler alguns textos, irmãos, justamente sobre esse tópico de santidade, de santificação, de pureza, de uma vida santa. 3 textos, eu poderia ter trazido vários, né? Mas o meu objetivo é inicialmente te mostrar como é muito claro a convocação de Deus na sua palavra, para que eu e você, como filhos dele, vivamos uma vida santa, uma vida separada, uma vida, ele vai dizer também, irrepreensível. 1 de Pedro 1,15, você não precisa abrir, eu vou citar, o pessoal puder colocar no telão também. 1 de Pedro 1,15, a Bíblia fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12,4, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Diga isso para você mesmo: sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Efésios 1,4, no finalzinho do versículo, ele diz: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis. O que é alguém irrepreensível, irmãos? É alguém que não há motivo para acusar, para condenar, para prejudicar, para apontar um erro. É alguém irrepreensível. Você está comigo? Então perceba, gente, Deus claramente, eu trouxe 3 textos, poderia ter trazido muitos outros, mas Deus claramente nos convoca para uma vida santa. Para uma vida não somente santa, mas esse adjetivo irrepreensível, eu acho que traz um tom até mais claro: irrepreensível. Ou seja, que não há motivo para apontar em você um erro. Eu não sei você, mas talvez a sensação ao ler textos como esse é uma sensação de algo utópico, algo distante,
algo bonito de se ler. Sede santos, porque eu sou santo, Deus falando. Sejam santos e irrepreensíveis. Olha que coisa linda. Mas talvez a gente lê textos como esse e se vê numa posição tão distante disso. E muitas vezes nós olhamos para esse padrão bíblico de santidade, de vida, de pureza, e nós dizemos, não, isso aqui é bonito, isso aqui é legal, eu posso até dizer um amém no culto, mas isso aqui não é aplicável para a minha realidade. Porque eu estou lá vivendo a minha vida e de vez em quando vai sair aquela mentira, vai sair aquela fofoca, vai sair aquele momento que eu vou olhar um site errado e vou cair na pornografia. E é quase como aquele meme, expectativa versus realidade. Mas sabe, esse olhar que olha para textos como esse, sede santos porque eu sou santo. Esse olhar que olha para um texto onde fala sejam irrepreensíveis e você olha como algo distante, como algo utópico, é um olhar puramente humano. Você está comigo? Natural. Aleluia. E sabe, quando veio essa nota ao meu coração nesse último culto que eu ministrei, que eu mencionei, de um tempo de purificação que não é algo de hoje, a gente já tem vivido isso aqui, não só na igreja sede, digamos assim, ou nos jovens da sede, ou nos adolescentes da sede, mas eu digo a você, irmãos, a nível mundial, eu tenho percebido o mover de Deus convocando a sua igreja para uma postura de arrependimento. Quem aqui teve no Descende esse ano? Você viu, irmão, você foi testemunha de quantas mensagens nos exortaram a um ambiente de arrependimento. Chegamos até a ser convocados a se ajoelhar, a ler um texto lá que foi projetado, se arrependendo de tantas e tantas coisas. Sabe, eu vou te dar um spoiler, um dos temas que Deus tem subido ao nosso coração para esse JPN é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei. Antes do avivamento, irmãos, existe um processo de entrega, santificação e pureza. Mas aí Deus me lembrava, quando eu falei isso de santidade, de pureza, de confissão de pecados nesse último culto que eu mencionei, eu lembrei, essa mensagem, ela não é prática, ela não é possível sem uma outra mensagem, que é o que torna a santificação viável. Talvez a gente olhe, como eu falei, para textos como esse e diga, isso é distante demais, isso é utópico, é bonito, mas não é aplicável. Mas eu te digo, isso é uma perspectiva natural, porque pela força do teu braço, de fato, não dá para viver uma vida santa. Não dá para viver uma vida pura. Pela força natural, humana, a tua capacidade natural, a força do teu braço, não dá. Mas deixa eu te dizer, meu amado, minha amada, existe um poder divino, já deliberado por Deus, que não somente te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas te capacita a viver uma vida justa, santa, íntegra e irrepreensível. Aleluia! Então, quando eu olho para a minha capacidade natural e vejo o texto, sede santos como eu sou santo, eu digo, não dá. Eu digo, é impossível. Mas quando eu entendo que não é pela minha capacidade natural, mas existe um poder já deliberado por Deus, me capacitando com favor e graça para viver uma vida íntegra. E aí eu olho e digo, não é na minha força, é na força dele. Na minha fragilidade é que a força dele se materializa. Aí eu entendo, não é algo utópico, não é algo distante, agora é algo palpável. Gente, eu cresci no verbo da vida, mas ainda assim eu passei por um processo de obter essa revelação da graça, que é o alvo da nossa mensagem hoje. A gente ouviu em muitas oportunidades, e não está errado, que nós estamos vivendo, somos cristãos, somos justos, amém? Você é pecador, quem é pecador dá um glória a Deus aí. Não, irmãos, você é santo, você é justo, dá um glória a Deus por isso. Há uma justiça e uma santidade que foi providenciada em Cristo, não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Em Cristo Ele morre a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Em Cristo Ele levou, a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras. A Bíblia diz, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos o quê? Feitos justiça de Deus. E ela continua falando em outro versículo, não há mais condenação para aqueles que estão em
Cristo. Então, esse nível de santidade que envolve o teu espírito, você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é algo espiritual. E tão somente você aceitou a Cristo e isso aconteceu. Pum! Amém? Então nunca diga eu sou um pecador. Não, você é justo. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê o teu passado, Ele não vê o que você fez ontem, Ele vê o sangue de Jesus, que diz para ele: ei, esse aqui o preço está pago. Aleluia. Mas a gente ouviu muitas vezes, e não está errado, entenda. Eu sou crente, uma nova natureza, tudo se fez novo, mas no meio do caminho eu estou suscetível a pecar. Isso é verdade ou não, gente? É verdade. Mas eu não sei você, mas por muito tempo eu me apoiei nessa frase: eu sou crente, Deus me curou, me lavou, me redimiu, eu sou justiça de Deus, e eu não preciso mais ficar preso ao pecado, glória a Deus. Mas se eu cair no meio do caminho, faz parte da vida. Aleluia. Quando na verdade a Bíblia traz um horizonte mais amplo. Sim, se você cair, tem um advogado à destra de Deus que intercede por você com misericórdia, com favor, para te levantar. Mas deixa eu te dizer, muito melhor do que viver uma vida caindo, é viver uma vida como a luz da aurora que brilha a cada dia mais, até ser dia perfeito, sendo transformado de glória em glória, na sua própria imagem. Irmãos, em dado momento da minha caminhada cristã, isso bugou minha mente. É possível viver uma vida de glória em glória, sem pecado. João está dizendo que tu é perfeito? Eu digo como Paulo: não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço: eu corro, eu avanço. Sabe, irmãos, existe uma mensagem que a igreja mundial precisa aprender a ouvir, que é a mensagem da graça de Deus, disponibilizada em Cristo, que te capacita a viver uma vida de santidade. Aleluia. Eu lembrava que eu ministrei um pouco disso em 2023 aqui no JPN, com uma ênfase um pouco diferente, mas veio muito forte ao meu coração: se é um tempo de santificação, nós precisamos ter a revelação do que dá condição para uma vida santa. O que é que dá condição para uma vida santa? A graça de Deus em nós. Porque sem a graça, meu irmão, pela força do teu braço você não consegue mesmo. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia. E talvez você pense: João, esquenta JPN. Esquenta, já está dizendo fogo, era para a gente correr, pular, gritar. Ei, irmãos, fogo sem santidade é só barulho. Aleluia. E Deus tem algumas coisas para a gente falar nesse âmbito de ensino, mas eu creio que a melhor unção, o melhor mover, é um mover fundamentado. Então eu sei como a gente vai começar, mas não sei como vamos terminar. Abre comigo em 2 Pedro 2, capítulo 2, logo no verso 1. Foi o que eu mandei você repetir para o seu irmão hoje. 2 Pedro 2, 1. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Diga comigo: multiplicadas. Na NVT, ele vai dizer assim: que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu divino poder, nos concede, olha aqui mais um conceito de graça. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção. O que é a graça? Tudo que necessitamos para uma vida de devoção a Ele. Oh, aleluia, era um bom momento para um glória a Deus. Se você precisa de capacitação para cumprir o chamado, tudo que você necessita para uma vida de devoção a Ele. Se você precisa de força para não cair na tentação, tudo que você precisa para seguir uma vida de devoção a Ele. Graça. Nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção. Como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então vamos lá. Quando a gente fala de graça,
muitas vezes, eu não perguntei aqui, poderia ter perguntado, mas como eu já embasei a mensagem, você já teria a resposta certa. Mas quando a gente fala de graça, muitas vezes a gente remete diretamente somente à salvação. Somos salvos pela fé, né? E mediante a graça de Deus. A gente estava lá numa condição de pecado, preso, condenado a uma morte eterna, e pela graça, né, um dom de Deus, é uma capacidade de Deus, para a gente crer em Cristo, nós podemos ser salvos dessa condição de lamaçal de pecado. Então muitas vezes a gente olha para essa graça do ponto de vista somente da salvação. Eu experimentei da graça quando eu fui salvo. Quando eu era um miserável, um pecador, e eu aceitei Jesus, e pela graça dele eu sou salvo. Também. É o chamado favor imerecido. Aleluia. Mas não é só isso. E quando a gente fica debaixo de uma revelação superficial da graça, a gente não se beneficia ou não desfruta da plenitude do que esse nome ou esse poder dado por Deus, que a gente está trazendo esse tom com o nome graça, ele tem para nós. E um crente, irmãos, que não tem revelação da graça, é um crente suscetível a viver uma vida de se levantar e cair, se levantar e cair, se levantar e cair. Porque ele vive debaixo da força do braço, porque não tem revelação desse poder capacitador para manter uma vida de santidade. Quem está aqui? Agora é interessante que, além de falar da graça, né, eu trouxe essa definição, ele fala aqui a graça, né, o poder divino que nos concede para tudo que necessitamos na nossa vida, numa vida de devoção a Ele. Então a graça é a resposta para as demandas que a gente tem na nossa vida cristã. Seja de habilidade para cumprir o propósito, ou seja de graça e favor para se manter santo numa situação de tentação. E aí, no início do texto, é interessante que ele fala que a graça não é só uma saudação, irmãos. Ele fala, graça e paz sejam multiplicadas. Como? Me responda, como? Não, eu estou perguntando, aí você responde. Como? Pelo conhecimento. Olha que coisa fantástica. Então a graça e a paz, né, mas vamos focar na graça, ela pode ser multiplicada. Como? Pelo conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus. Uau! Então eu posso estar vivendo em um nível de graça, mas se eu me aprofundo em conhecer a Cristo, eu posso viver um nível de graça maior. E quando eu me aprofundo em conhecer a Cristo, eu começo a viver um nível de graça maior. Eu não sei você, mas eu quero desfrutar de novos níveis de graça na minha vida, na minha família, no meu chamado. Aleluia. Conhecer a Cristo. João, mas eu já conheço. Ei, tem um grande homem de Deus que foi perguntado, você viveu uma vida toda buscando ao Senhor, lendo, pregando. 80 e poucos anos antes de morrer, perguntaram, o que você pode falar de nós, falar para nós que você conhece de Deus? E ele parou, pensou. E ele disse assim, se Deus é um oceano, eu no máximo coloquei a pontinha do dedo nas águas. Ei, há tanta profundidade nele. Há tantos tesouros escondidos. João, escondido de nós? Não, escondido para você, irmãos. Aleluia. O apóstolo Paulo chega a dizer, quão insondáveis são os seus caminhos. Inescrutáveis. Ei, há tesouros de profundidade nele. Que exige de nós querência para ir atrás. E quando a gente se aprofunda no conhecimento dele, o que acontece? Graça e paz são multiplicadas. Você está comigo? Aí eu li, e isso me alertou ainda mais para a importância dessa mensagem. Tem um livro chamado Kryptonita, John Bevere. No final do livro, ele está falando o testemunho dele, como ele foi liberto da pornografia. Muito bom o livro, inclusive. E ele começa a dizer, no início da minha vida cristã, eu tentava repetidamente viver santo e falhava várias vezes. Eu ficava frustrado, para dizer o mínimo. Então, descobri a graça de Deus. Descobri que a graça é a capacitação imerecida de Deus para nos dar a habilidade de fazer o que não conseguiríamos fazer sozinhos. Achei que você ia dar uma glória a Deus, mas eu vou continuar. Eu não conseguia me libertar da pornografia e de outros hábitos pecaminosos, mas quando descobri a graça de Deus, pude andar em liberdade ao crer e cooperar com ela.
descobrir que a graça é a capacitação imerecida de Deus que nos dá a habilidade de fazer o que não conseguiríamos fazer sozinhos. Uau! E aí nesse mesmo testemunho, depois de liberto e se tornar um ministro do Evangelho, ele menciona que ele aplicou uma pesquisa nas igrejas, né, que ele sempre ministrava, então tinha uma influência, e ele aplicou uma pesquisa. E a pesquisa perguntava para cristãos o que eles compreendiam sobre a graça de Deus. E o resultado, irmãos, é espantoso. Em estudo realizado em diversas igrejas nos Estados Unidos, chegamos ao resultado de que 98% dos cristãos associam graça somente à salvação. E apenas 2% têm a consciência complementar da graça como capacitação divina. Aí, peraí. Se graça e paz é multiplicada pela revelação da palavra, pelo conhecimento, e 98% não tem o conhecimento, como é que você vive algo que você não conhece? A fé vem como, gente? A fé vem pelo ouvir. Você escuta a informação e você tem capacidade de crer no que você ouviu. Então, se a gente tem, vamos botar 90% dos cristãos que compreendem a graça apenas como um favor imerecido para a salvação, mas negligenciam a revelação de que ela é uma capacidade para os dias de hoje, para a gente viver uma vida santa, para a gente viver o chamado e ter tudo que nós precisamos disponível nele. Se eu não tenho esse entendimento, eu não tenho como viver à altura disso. Isso explica uma geração tão inconstante, de altos e baixos. De tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Ei, Deus tem uma vida para você que não é de altos e baixos, meu irmão. Ah, se você pudesse crer nisso. Aleluia. Como a vereda do justo, como a luz da aurora, brilhando a cada dia mais. Essa é a proposta divina. Mas como é que eu acesso isso? Como é que eu vivo isso? Tendo revelação da graça, não somente como favor imerecido para a salvação, mas como uma capacitação divina disponível para atuar na tua vida, para você andar em santidade, para você desfrutar da habilidade, da capacidade, do poder de Deus para cumprir o teu chamado. Quantos aqui não se veem incapazes para cumprir o que Deus tem compartilhado com você? Eu me via, irmãos, incapaz. João lidera o departamento 2019, recém-casado, não vou botar a foto aqui para não envergonhar, mas era magro. Só o palito, sem experiência. Sabe qual era a minha experiência de liderança? Liderei o teatro dos adolescentes por 2 anos, eu acho. E aí de repente liderar, na época, 140 jovens. Não tinha capacidade natural, irmãos. Não tinha humanamente uma capacidade que eu olhava, não, beleza, topo o desafio porque eu dou conta. Não! Mas sabe o que tinha? Um jovem magrinho, consciente da graça de Deus. Consciente que não era pela minha força, mas era o poder dele se aperfeiçoando na minha fraqueza. Onde eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Essa é a graça. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso. Então, esse dado, mais de 90% dos cristãos não compreendem a revelação da graça por completo. Isso chamou a minha atenção. Porque se para viver uma vida de santidade eu dependo da graça, para viver, desfrutar dessa graça, eu preciso conhecê-la. Eu preciso ter revelação e conhecimento. Senão isso não é prático para a minha vida. A graça e a paz é multiplicado pelo conhecimento. Aleluia. E nós vamos entrar um pouquinho nesse aspecto da graça. Primeiro ponto, irmãos, fica atento. Cuidado quando se fala de graça com os chamados aí ministros da graça, que se colocam numa posição de ministrar sobre uma graça desgraçada, sobre uma graça que te diz assim, ó, venha, a graça te salvou, venha como você está, e até aí é verdade, mas aí a mensagem continua assim, faça o que você quiser, porque a graça está disponível, viva como quiser, porque a graça está aqui para você. Cuidado, irmãos, com mensagens que tem muitas, palavras bonitas, tem uma mensagem confortável para a sua alma. Geralmente, via de regra, o evangelho vai te confrontar. Cuidado, não é porque está citando Bíblia que é bíblico. Vou dizer de novo, não é porque está citando versículo que a mensagem é bíblica.
Não é porque tem aquela frase bonita de efeito, que tem um corte cheio de seguidores no Instagram, que aquela influência é boa para a tua vida. Porque pensa só, se o conhecimento é capaz de multiplicar o nível de graça na tua vida, eu vou usar essa palavra meio aleatória, o anticonhecimento é capaz de inibir que você viva essa graça disponível para você. E tem muitas mensagens da graça que na verdade é uma desgraça. A graça não é, nunca foi e nunca será motivo para você pecar. Ah não, eu peco aqui, tá de boa porque tem a graça. Não, pelo contrário, a graça ela nos tirou dessa condição de escravos do pecado, para que vivamos uma novidade de vida. Leia Romanos, pelo amor de Deus, e você vai entender isso. Aleluia. Quem está aqui? Glória a Deus. E eu quero trazer alguns aspectos para você. Queria ler logo essa frase. Se eu não me engano, Luciano Subirá, ele fala sobre isso. A graça não extinguiu a maldição do pecado, mas sim nos deu capacidade, através de Cristo, de superar o pecado e, consequentemente, estarmos livres da maldição dele. Amém. Glória a Deus. João 8, verso 2. Vai comigo lá. Fica comigo, a gente vai chegar a um bom lugar hoje. Eu declaro sobre a tua vida essa consciência, irmãos, essa revelação da graça, para que você viva essa vida de santidade que Deus tem nos chamado, amém? Verso 2, eu não sei você, mas eu nunca tinha reparado que essa situação que a gente vai ler aqui acontece de madrugada. Mas o texto começa, de madrugada, voltou novamente para o templo, falando de Jesus, e todo o povo ia ter com ele, assentado, e ele os ensinava. Os escribas fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-o ficar no meio de todos. Vai imaginando a situação. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. A gente chega lá no céu, a gente pergunta o que ele escreveu, né? Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levanta e lhes disse: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Verso 9, mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, se retiraram um, a começar pelos mais velhos. Ficando só Jesus e a mulher, preste atenção. Onde eles estavam, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, além daquela mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Então vamos lá, Jesus está ensinando e o rolê acontece de madrugada. A galera traz a mulher adúltera, joga ela lá. E disse: Jesus, é o seguinte, a lei de Moisés, que Deus deu para Moisés, manda matar, apedrejar. E tu, o que é que tu disse? Era uma cilada para ele. Ele começa a desenhar na areia, e de repente ele se levanta, uma saída de mestre, aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra. Um a um, o pessoal vai embora. E de repente ele fica face a face com aquela mulher adúltera. Sabe, esse texto, ele nos mostra uma colisão entre a lei e a graça. Quando a gente fala de graça, a gente fala de uma dispensação da graça, que veio para substituir uma antiga dispensação, que é a da lei, que é a antiga aliança, que é o Antigo Testamento. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que é dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é o ministério da morte, marcado pela lei, os 10 mandamentos, e uma incapacidade dessa aliança de justificar o homem. Mas a nova aliança é marcada pelo ministério do Espírito Santo e a dispensação da graça de Deus, onde esse favor e misericórdia nos encontrou para a salvação. Você está comigo? E aí vamos entrar nisso. Eu sei que a gente está entrando em águas profundas aqui, mas fica comigo, a gente vai caminhar junto. Então, nesse momento, nós vemos essa colisão entre a lei. A lei mandava matar. A lei dizia: quem adulterou, pode trazer aqui que a gente vai apedrejar e tchau. A lei dizia isso. Mas, quando ele é confrontado, Jesus é confrontado. Eu te pergunto, Jesus condenou aquela mulher? Jesus jogou uma pedra naquela mulher, irmãos? Não.
Ele não somente não jogou, como desestimulou todos os outros a jogar. E aí talvez a gente pense, beleza, João, então Jesus, ele não cumpriu a lei. Sim ou não? A lei mandava matar, ele não matou. Entre aspas aqui, ele descumpriu. Mas espera aí, se descumprir a lei vigente era desobediência, então, pela soma dos fatores, Jesus pecou. Você está entendendo o raciocínio? Calma, não jogue pedra em mim ainda. Se ele não cumpriu a lei e transgredir a lei era desobediência, e desobediência é pecado, no final das contas, por uma matemática simples, nos parece que Jesus pecou. E a gente vai investigar um pouco disso, que tem coisa aqui para a gente. Gálatas 3,19. Você não precisa abrir, vou deixar o pessoal colocando lá para você me acompanhar. Gálatas 3,19 vai falar assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Para você acordar, pergunte para o seu irmão: por que da lei? Por que, gente? Vamos ler. Qual a razão de ser da lei? Aí ele responde: foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Quem é o descendente aqui, gente? Jesus. Quando é que rolou esse rolê de descendente? Lá em Gênesis, o homem peca, Satanás usa a cobra lá, todo aquele rolê. Aí Deus disse: ó, Satanás, vai vir um descendente de mulher e ele vai te esmagar a cabeça. Aleluia. E aí Gálatas 3 vai dizer assim: aleluia. Qual a razão de ser da lei? Ela foi dada por causa da transgressão. Pensa, antes da lei, vamos se imaginar antes da lei. Não tinha lei. Ou seja, se não há lei, se não é regra, eu posso viver como eu quiser. Eu posso fazer de tudo. Eu posso viver uma vida leviana, eu posso matar alguém, porque não tem lei. Você está comigo? Aí Deus cria a lei. Mas a lei, ela não tinha condição em si mesma de justificar o homem. Porque na verdade o homem não tinha condição de seguir toda a lei. A gente conhece a lei pelos 10 mandamentos, mas tinha muito mais coisa. Só que a lei, preste atenção, ela foi dada para evidenciar o pecado. Porque se não há lei, não há transgressão. Mas quando há lei, e eu percebo que eu não consigo viver aquela lei, eu não consigo deixar de pecar, o pecado é evidenciado. Então a lei, ela veio para agir diante daquelas transgressões do povo, mas ela também evidenciava o pecado e a incapacidade humana de alcançar a justiça própria. A Bíblia diz que não tinha um justo sequer. Ninguém conseguia cumprir toda a lei. Todos nós carecíamos da glória de Deus, até que viesse o descendente. Diga comigo, até que. Até que demonstra prazo de validade. Amém? Então a lei tinha prazo de validade. Qual é o prazo? Quando vier o descendente. Quando os céus se rasgarem e o verbo se fizer carne, e aquele homem que era Deus, mas não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Quando ele vier, mudança de testamento, mudança de lei. Aleluia. Hebreus 12, 14 diz justamente isso. Perdão, Hebreus 7, verso 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Quem está aqui? Lembra de todo aquele rolê no Velho Testamento? Sacerdote pega o cordeiro, mata o cordeiro e o sangue lá e todo aquele contexto. Mas deixa eu te dizer, o descendente também era o cordeiro perfeito. Vou dizer de novo, o descendente, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Aleluia. E quando há um novo sacerdócio, há mudança de lei. Aleluia. E aí nós chegamos a Hebreus 8, para a gente começar a caminhar para o fim. Hebreus capítulo 8, no verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Diga para o seu irmão: meu irmão, estamos numa aliança superior. Ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada outra para o seu lugar. E aí no verso 13,
Olha o que ele diz. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ele está falando aqui de antiga aliança, nova aliança. E ele diz, quando a velha se torna antiquada, é porque tem uma nova que vai dar a resposta que a velha não conseguiu. Quando Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios 3,7, se não me engano, ele vai dizer, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o quê? Velha aliança, lei. Ministério da morte, por quê, João? Porque não tinha capacidade de produzir vida. Se o ministério da morte foi glorioso, como não será de maior glória o ministério que produz a justiça, o ministério do Espírito Santo, a dispensação da graça? O que é que eu estou tentando te explicar com esses textos aqui? A mudança de lei, gente, é o primeiro pilar para entender a graça. A compreensão de que quando Jesus olhou nos olhos daquela mulher adúltera, a lei mandava matar, ele olhou para ela e disse, eu também não te condeno. Será que ele transgrediu a lei? E outro texto diz que ele cumpriu toda a lei. Será que ele pecou porque a lei mandava matar e ele não matou? Ei, ele mesmo em si é o cumprimento da lei. Aleluia! A Bíblia fala, olha só a minha sombra. A Bíblia fala que a velha aliança, a lei era como essa sombra. Está vendo aqui a sombra? Cadê o meu câmera? Traz aqui a câmera para a sombra. A lei era uma sombra dos bens vindouros. A lei, ela pode mostrar uma silhueta, ela pode mostrar uma mão, mas ela não tinha capacidade de dar detalhes. Eu estou olhando aqui a minha sombra e percebi, é um homem, mas eu não sei a cor da roupa, eu não sei o que é que ele está segurando. Aqui, a sombra ela não tem capacidade de revelar os detalhes. A lei era apenas uma sombra do que haveria de vir. Quando Moisés, ele construiu aquela serpente de bronze e colocou lá em cima, para todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado daquela enfermidade, daquela intoxicação. Aquilo era uma sombra do que haveria de vir. Quando o maná cai do céu, aquela era uma sombra do pão da vida. O sacerdócio, o cordeiro, a pedra que Moisés bateu, irmãos, tudo aponta para ele. Era tudo uma sombra do que haveria de vir, do descendente de mulher, que mudaria o sacerdócio, que mudaria aquela fase ali, de condenação, de peso, de jugo, de incapacidade de viver uma vida santa. Oh, aleluia, você está pegando essa mensagem? A gente precisa voltar, irmãos, a mensagens bíblicas que vai nos dar a revelação da palavra. Amém. Para que a gente possa sim pular, correr e dançar debaixo de fundamento. Eu declaro sobre esse JPN que a gente vai correr aqui muito, mas debaixo de fundamento. Aleluia. Até os novinhos, a gente subiu a idade, né? Eita, spoiler, vai ser na live. Subimos a idade. Mas até os novinhos que vão vir, vão correr debaixo de fundamento. Eu creio nisso em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Então ele veio cumprir a lei? Sim. Mas ele em si mesmo é o cumprimento da lei. A lei até que o descendente de mulher venha. Então preste atenção que eu vou finalizar agora. Vou até descer para você ficar perto de mim. Então, Jesus olha para aquela mulher, e a gente vê ali a colisão da lei e da graça acontecendo naquele momento, em João 8, de madrugada, uma mulher adúltera jogada lá no chão, os acusadores começaram a ir embora, e a gente vê a colisão da lei e da graça. A lei mandava matar, a lei mandava apedrejar, aí a graça olha nos olhos daquela mulher, e pergunta, onde estão os teus acusadores? Ela responde, se foi. O que é que a graça diz? Eu também não te condeno. A dispensação da graça começa com um aprofundamento, com um oceano, irmãos, de misericórdia. Oh, aleluia. Eu também não te condeno. Ei, irmãos, quem éramos nós?
Eu e você não merecíamos essa salvação. Sim, a graça é um favor imerecido mesmo, para salvação. Pensa na tua vida pregressa, pensa de onde Deus te tirou, pensa no que você fez de errado. Você não tinha escapatória. Ah não, João, mas eu era bonzinho. Mas não era suficiente. Alguém já disse, a tentativa do homem chegar até Deus é como se o homem desse um pulo e tentasse tocar na lua. Você pode até pular alto, mas todos nós não conseguiríamos. Aí a graça olha para nós e diz, eu também não te condeno. Ah, irmãos, há misericórdia nesse lugar. Eu também não te condeno. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Ah, João, mas eu fiz errado ontem. Ela se renova a cada manhã. E ela olha nos teus olhos e diz, eu também não te condeno. Mas onde está o perigo, irmãos? Quando a mensagem acaba aí. Porque aí a gente vive uma vida onde eu posso pecar e ele diz, eu não te condeno e está tudo bem. Jesus falou, eu não te condeno e despediu aquela mulher. Tem uma frasezinha final. A graça olha para nós com misericórdia. Eu não te condeno. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Deixa eu dizer, não importa o que você fez, deixou de fazer, isso não muda o tamanho do amor de Deus por você. Não muda. Se há julgo de condenação nesse lugar, na vida de pessoas, pelo que fez, deixou de fazer. Ontem, não sei, hoje de tarde, eu declaro sobre a tua vida a revelação desse texto. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. A introdução da graça é braços de misericórdia. Mas aí ela continua, ele continua, eu não te condeno, agora vá, só vá e não peques mais. Irmãos, a gente está falando de uma mulher adúltera, com pouca ou quase nenhuma revelação da palavra, mas Jesus disse para ela, vá e não peques mais. Você concorda que Deus é justo? Então Jesus é justo, amém? Você concorda, se Ele é justo, Ele não poderia pedir daquela mulher algo que ela é incapaz de fazer? Sede santos como eu sou santo. Eita, Deus é injusto, porque a gente não tem como viver essa vida de santidade. Pelo contrário, Ele sabe que há uma capacidade disponível para você, então Ele te convoca a esse lugar. Seria injustiça da minha parte pedir à minha filha de 2 anos, pague as contas da casa, porque ela é incapaz por si mesma. Deus não nos pede nada que não somos capazes de produzir. Só que aí é onde está o X da questão. A graça que olhou para ele e disse, não te condeno, vai e não peques mais. Essa graça, ela também entra em atuação. Não é vai e não peques mais, você está sozinho, é por você mesmo, é pela tua força. Não, a graça entra como um poder capacitador de Deus para que nós possamos viver essa vida íntegra. Aleluia. E o cerne da mensagem é essa, irmãos. Essa graça já está disponível para nós. Um poder divino disponível para tudo o que você precisa na sua caminhada com Deus. A mesma graça que um dia olhou para você nos olhos, quando você era um pecador, quando você estava preso no lamaçal do diabo, condenado à morte eterna, e ela olhou e disse, eu não te condeno. Essa mesma graça diz, levanta, sai desse lamaçal, vá, e com o meu poder, com o meu favor, com a revelação desse poder que atua sobre você, não peques mais. Dá, gente, para viver uma vida de santidade. Ah, João, mas eu caí. Então bate a poeira, se arrepende e continua. Mas não debaixo de uma consciência miserável. Pensa, há um poder disponível para viver uma vida de santidade, e eu fico debaixo de uma consciência miserável que eu posso dizer, quando eu pecar, Deus me perdoa. Perdoa mesmo. Mas por que viver no raso se tem algo tão melhor disponível? Porque todo pecado tem consequência. Deus te perdoa, mas a consequência vem. Deus te perdoa, mas o prejuízo é acarretado. Ah, João, estou preso em pornografia. Deus te perdoa, irmãos, mas você está gerando algo que vai prejudicar até o teu casamento. Falei e falo de novo, é tempo de avivar em nosso meio confissão de pecados. Tão bíblico quando você orar e ler Bíblia é você confessar pecado. João, estou transando no meu namoro. Confesse. Chegue para um líder, para um pastor, estou precisando de ajuda.
Aleluia. Essa semana eu recebi umas 3 mensagens dessas e eu não fico triste não. Eu fico feliz porque antes era algo que a gente fingia que não estava acontecendo. Botava para debaixo do tapete. Mas agora há um ambiente de confissão de pecados. E confissão gera libertação, irmãos. Confissão gera esse ambiente onde a graça se materializa. Muitas vezes a graça de Deus vai operar na tua vida através de pessoas. Aleluia. E a gente está na forja aí com os irmãos e a gente sempre fala sobre confissão de pecados e começa o movimento de confissão, é muito bom isso. Geralmente é atrelado à pureza sexual, porque é uma área que o diabo tem tentado nos confundir, nos quebrar na nossa identidade. E eu lendo esse livro de Kryptonita, essa revelação, né? O próprio John Bevere, um homem de Deus, era preso em pornografia, preso em impureza sexual, mas um dia o testemunho dele é que ele teve revelação da graça. Uau! E eu lembrei de uma fase da minha vida, onde eu ouvi pastor Luciano Subirá falando sobre a graça transformadora. Tem um livro? Graça Transformadora. E comecei a me interessar pelo assunto e fui fazer a minha busca pessoal. Sabe, eu sabia de muitas verdades, mas quando a revelação ela entra em cena, se torna algo na tua vida que é prático, que é rema, que pega fogo dentro de você. Eu declaro sobre a tua vida, você ouviu a mensagem, a graça de Deus tomando conta do seu coração. Essa revelação não é pela minha força. Quantas vezes eu já ouvi em ambiente de aconselhamento, João, não consigo, não dá para parar, é um vício. Mas deixa eu te dizer, irmãos, é vício, é difícil quando você olha para a ótica humana. Mas se há realmente um poder divino que coopera comigo para sair dessa condição, meu irmão, então é possível. E se eu abrisse o microfone aqui para alguns testemunharem, você ia ouvir de pessoas que eram viciadas em drogas, que eram viciadas em pornografia, que eram viciadas em qualquer outro pecado, e vão dizer, eu fui liberto. Aleluia. Então como nós vamos viver essa vida de santidade, que parece muitas vezes uma utopia, com a revelação da graça? Eu declaro, levanta as tuas mãos, eu estou meio maneco hoje aqui. Eu declaro sobre a tua vida um desejo pela palavra de Deus. Que ainda hoje você vai ter esse incômodo. Rapaz, eu vou ler o livro de Romanos numa noite. Eu vou ler numa noite e eu vou ter revelação dessa graça. Eu vou ler o que o apóstolo Paulo falou para aquele povo. E eu vou entender sobre essa graça que me alcança. E eu declaro, irmãos, como a palavra diz, graça e paz sendo multiplicada no conhecimento de Deus. Deixa eu te dizer, o pecado que você cometeu não te define. As pessoas que mexeram contigo na tua infância e mexeram na tua inocência, esse trauma não te define. A graça, meu irmão, de Deus fluindo sobre a tua vida. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Cadê Duda? Se prepare para cantar sobre graça e misericórdia. Não sei como vai ser, mas você vai cantar sobre isso. Graça e misericórdia. Aleluia. A Bíblia diz que nós podemos entrar ousadamente no trono da graça. Meu Deus, olha isso. Os sacerdotes tinham todo um ritual. O povo ficava de fora vendo a distância. E eles tinham que se santificar para entrar no Santo dos Santos. E se tocasse a arca impuro, era fulminado. Aí no Novo Testamento, na Nova Aliança, por causa do descendente, nós podemos entrar com ousadia no trono da graça para receber dele misericórdia. Lá na fonte, irmãos. Aleluia. Eu creio. João, como é que você crê nisso? Uma geração cheia de tentações, uma geração que a gente olha para um lado, tem um fazendo coisa errada, e é corrupção, e é desonestidade, e é escândalos aí envolvendo todo tipo de pecado. Mas eu creio no que a minha palavra diz, no que a Bíblia diz. Onde abundou o pecado, meu irmão, onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou a capacidade dada para os filhos de Deus de se manter íntegros num mundo corrompido, de se manter irrepreensíveis num mundo caído.
Eu não vou declarar graça sobre a tua vida, porque já está sobre você. Eu não estou ministrando para que você receba da graça, já está aí. A revelação e o conhecimento disso é que faz você usar dessa graça, usar desse poder. Fique de pé no seu lugar. Queria que o louvor viesse, todo mundo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Sabe, eu creio, irmãos, que quando a mensagem é pregada, quando a Bíblia é pregada, e eu posso te dizer, a mensagem que Deus deu foi essa, acabou aqui. Quando a mensagem é pregada, a unção ela vem para quebrar julgos, para despedaçar cadeias. Eu não sei qual foi o propósito que te trouxe até aqui, a expectativa que te trouxe ou está no teu coração agora. Mas eu sei que há uma unção disponível. Aleluia. Assim como esse homem de Deus que eu citei do livro, John Bevere, um homem internacional, um ministro do Senhor. Mas um dia, ele era um cristão novo convertido, que ficava frustrado por não conseguir sair da pornografia. Mas um dia ele teve revelação da graça. Eu não sei se você é um cristão novo convertido, ou que está há muito tempo dentro de igreja, não importa a tua situação, mas há manifestação da graça, a manifestação nesse lugar de misericórdia, para te alcançar nesse lugar. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, deixa que a presença santa que já está nesse lugar possa se mover em nosso meio. E o louvor pode fluir, línguas, hinos, cânticos, mas essa palavra-chave, graça e misericórdia, está no coração de Deus. Levante as suas mãos, fale palavras a Ele, peça ao Espírito Santo a revelação dessa graça. Peça a Ele, diga: Senhor, eu ouvi essa mensagem, mas eu preciso que isso queime no meu coração. Peça a Ele. Graça e misericórdia, graça e misericórdia, graça e misericórdia. Bondade e misericórdia, sim, Jesus. Bondade e misericórdia fluem a nós. Bondade e misericórdia, misericórdia. Bondade e misericórdia todos os dias. Misericórdia, misericórdia, bondade e misericórdia.
jardim foi reaberto. Aleluia. Podemos entrar, podemos cear, podemos ser nós mesmos. O caminho do jardim foi reaberto. O caminho do jardim foi reaberto. Podemos entrar, podemos cear, podemos ser nós mesmos. O caminho do jardim foi reaberto. O caminho do jardim foi reaberto. Podemos entrar, podemos cear, podemos ser nós mesmos. O caminho do jardim foi reaberto. O caminho do jardim foi reaberto. Com graça e misericórdia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sabe, me veio essa imagem num dos cultos que eu estava ministrando aqui e voltou isso ao meu coração. Sabe, quando nós recebemos Jesus e a obra de Cristo na cruz, a sua ressurreição, ela nos livrou da prisão do pecado. Então, quando você é nascido de novo e você peca, você pecou porque quis. Porque você já é livre disso. E a imagem que vem na minha mente é de uma prisão que ela teve a sua cela aberta, mas a pessoa continua lá, ou saindo e voltando deliberadamente. Então eu quero bem rapidamente, aqui não é um lugar de exposição, é um lugar de restauração. Que pessoas que se percebem nessa condição que eu falei. Você já é cristão, você é um filho de Deus, mas vira e mexe, você tem se visto caindo, às vezes nas mesmas coisas, às vezes sendo definido por traumas do passado, por questões aparentemente mal resolvidas no teu coração. E é como essa pessoa que está livre, mas muitas vezes fica retornando para esse lugar de cela, ainda que a porta esteja aberta. Então, bem rapidamente, eu sei que tem algumas pessoas aqui para receber essa oração. Vem aqui na frente. Há um ambiente, como foi cantado aqui, de misericórdia. Talvez questões que você não está conseguindo romper sozinho. Até então vinha pela força do braço as tentativas. Seja rápido e vem aqui que a gente vai orar junto com você. Há um ambiente de restauração, de vigor, de fortificação. Pode ficar aqui. Aleluia. Às vezes são crenças limitantes que te levam a uma mentalidade que te faz ficar num ciclo vicioso de cair, levantar, cair, cair, levantar, cair. Vem aqui. Ora bradara candala baradara basura do grosso.
Aleluia. Para vocês que estão vindo aqui na frente, me escutem com atenção. A mensagem de hoje certamente produziu algo no coração de vocês, capaz para introduzir sobre a revelação da graça. Mas eu quero dar um dever de casa mesmo para vocês: estudar sobre a graça. Romanos tem livros muito bons sobre isso. Esse livro que eu citei, da graça transformadora. Ah, João, tem que ler, tem que ler. Tem que buscar, tem que desejar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer esse aspecto da graça exige uma busca pela palavra. Amém? Enquanto a gente canta novamente esse refrão, eu quero convidar líderes que estão aqui submersos, JVV, os pastores aí, líderes das outras igrejas que estão aqui, Patos, Boa Vista, fiquem livres. Eu vejo essas pessoas sendo abraçadas. Se houver uma oração, você ora, mas eu percebo esse abraço como uma extensão da graça de Deus. A unção vindo sobre vocês através desse toque, desse abraço, despedaçando o jugo. Vamos cantar isso. Fiquem livres, sejam inspirados também no louvor para fluir com o coração de Deus. Bondade e misericórdia fluem do teu coração. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia fluem do teu coração. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia fluem do teu coração. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia fluem do teu coração. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia fluem do teu coração. Bondade e misericórdia. Bondade e Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Revelação da tua graça. 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 A unção que despedaça jugo. A unção que despedaça jugo. Na autoridade do nome de Jesus. A liberdade em vosso meio. A liberdade em vosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia! Podemos ser nós mesmos. O caminho do jardim foi reaberto. O caminho do jardim foi reaberto.
Aleluia. Liberdade. Liberdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, recebe disso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Bondade e misericórdia. Ei, haha. É. Rabaracandalabarababa. Oh, rambaradaracandalarababa. Bredecandalabarababa. Rombrambaracandalarababa. Não sei se aplica também a alguém que está aqui presencialmente, mas eu percebo alguém que vai assistir online ou está assistindo. Alguém que teve a sua inocência violada na sua infância. E esse trauma tem desencadeado pecados, pensamentos e até comportamentos. Mas essa mensagem que Deus trouxe para você, ela cai como uma luva, como um bálsamo de refrigério, dizendo: o trauma que você viveu não te define. A minha graça te define. A minha misericórdia te define. E eu oro por você agora, que essa revelação da misericórdia que diz: eu não te condeno, e da graça que te chama a viver uma vida íntegra, te alcançando agora em nome de Jesus. Traumas do passado não irão definir o seu futuro, em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para vocês, eu sei que meu tempo está estourado. Daqui a um mês vai começar aqui o que? São João. Todos os anos, líderes de jovens, de adolescentes de Campina e região sabem que é uma época sensível. Deixa eu te dizer, existe graça disponível para quando chegar aquela tentação e aquele convite de você ir para o meio daquela festa, fazer e estar debaixo de uma influência que você sabe que não deve estar. Ah, João, eu só vou, mas qual a influência que está lá? É a de Deus? Não. A graça para quando chegar o convite, você dizer não. Amém? A graça. João, mas eu quero ir. Então você chega para o seu líder e diz: ó, eu sei que tem graça, mas eu decido pecar, tchau. É mais decente do que a gente vê nos stories, que você está lá no meio da festa e depois volta como se nada tivesse acontecido. Se você for, o caminho de volta está aberto, mas no mínimo seja decente de falar com a sua liderança, caso você realmente seja decidido a pecar. Dê a oportunidade de um conselho, de uma última exortação. São tempos como o de Elias. Quer servir a Baal? Sirva. Mas quer servir a Deus? Então há santificação aqui. Chega de cochear entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Amém? Eu falo isso com muita graça e misericórdia para você, porque eu sei qual é o destino do pecado na tua vida: morte. Qual é um bom pai que vê o filho andando para a perdição e não diz: meu filho, pare, volte, porque há um abismo ali na frente? E Deus está te dizendo nessa noite, você que sabe que seria tentado lá no meio de São João: ei, tem um abismo ali na frente. Pare enquanto é tempo, ouça enquanto é tempo, para que morte prematura não te alcance,
para que marcas do pecado, que por mais que você possa se arrepender, mas vão deixar um prejuízo que vai levar tempo para você ser restaurado de coisas. Porque o arrependimento produz perdão imediato, mas as consequências do pecado, muitas vezes elas perduram por algum tempo. E debaixo desse ambiente de graça e misericórdia, eu quero abrir a oportunidade da sua vida. Se você sabe que precisa se entregar a Jesus Cristo, permanece com muita reverência. Se você sabe que precisa entregar os teus caminhos a Ele, se você sabe que precisa deixar claro diante de pessoas mesmo, porque a Bíblia fala sobre isso ser algo público. Ou talvez você estava afastado e sabe que não pode mais viver nesse lugar, longe dessa graça, longe dessa misericórdia. E como um filho pródigo deve voltar hoje para os braços do Pai, que está escancarado com braços de misericórdia. Se eu estou falando com você agora, e você deseja fazer Jesus o teu Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados e desfrutar dessa misericórdia e graça, ou você precisa voltar para esse lugar, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar pela tua vida. Tem alguém aqui nesse auditório? Faz um sinal para que eu possa ver a sua mão levantada. Amém, eu vejo a sua mão, glória a Deus. Aleluia. Faz como ela. Aproveita que você levantou a mão. Vem aqui perto de Sarinha. Tem mais alguém? Graça e misericórdia estão aqui, irmãos, para alcançar a tua vida. Oh, aleluia. Um ambiente favorável para você se arrepender e entregar a sua vida a Ele. Tem mais alguém? Seja rápido. Ok, venha. Aleluia! Glória a Deus! Quem é a terceira pessoa que vai mergulhar nesse oceano de graça e misericórdia, de bondade? Oh, aleluia! Não importa o que você fez ou deixou de fazer, a verdade é uma: Ele te ama e Ele pagou o preço por você. Tem mais alguém? Sua vida estava desalinhada dos caminhos do Senhor, e nessa noite a tua postura pública aqui na frente demonstra esse desejo de alinhamento. Tem mais alguém? Oh, essa é a sua oportunidade. Eu não sei o que te trouxe até aqui, mas certamente bondade e misericórdia, a graça de Deus está te alcançando agora. Então vem aqui na frente. Aleluia. Você que está online, há um link aqui que você pode demonstrar também essa resposta. Mais alguém? Aleluia. Então eu vou orar por eles. Quando eu terminar de orar, a gente vai festejar a vida deles. Amém? Como é o teu nome, moça? Beatriz e Natan. Beatriz e Natan. Que bênção. Eu vou orar por vocês. Em seguida esse casal vai conversar com vocês um pouquinho sobre aquilo que vocês estão vivendo hoje. Mas eu creio que essa mensagem entrou no coração de vocês. Tenham certeza que daqui para frente não é mais vocês sozinhos. Existe uma graça e uma misericórdia conduzindo a vida de vocês. Amém? Então feche os olhos, vamos estender as nossas mãos. Pai, muito obrigado por Natan e Beatriz, Senhor. Se a festa nos céus, Pai, nós também nos alegramos, Pai, em ver a salvação, em ver arrependimento genuíno, em ver a entrega deles, Pai. Eu creio, Espírito Santo, o Teu agir sobre a vida deles, com tanta bondade, tanta misericórdia e tanta graça sobre eles, Pai. É assim que nós cremos e festejamos em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que alguém abraçasse eles aqui, além dos conselheiros. Eu vejo mais bondade e misericórdia fluindo. Pode ser mais de uma pessoa, porque bondade e misericórdia está sendo multiplicado. Aleluia.
em nome de Jesus, fluindo sobre eles. Graça, bondade, misericórdia. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Sim, sim. Vocês têm uma família responsável para te ajudar a se conectar, a crescer, a buscar esse lugar de santificação. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos. Pai, muito obrigado. Tua mensagem foi pregada e eu creio, Espírito Santo, o teu agir